Olá pessoal, Jorge Andrade aqui com vocês e mais um podcast em reunião. Fazer o seguinte, hoje vai ser totalmente em prol do mês, tá? Por quê? Dia 13 de julho, dia do rock and roll, e eu gosto muito do Guns, fez parte da minha história, tá? Eu não sei se da minha convidada, o rock and roll também, como é que a gente vai saber um pouquinho sobre isso, tá? E aqui no podcast em reunião eu sempre trago alguém para poder falar um pouquinho da sua jornada, porque nesses primeiros episódios, nessa versão beta, como eu estou falando com vocês, porque eu estou numa fase de transição de carreira, tá? A gente, como é que eu vou dizer, pivotou, fez uma loucura na carreira, algo desse tipo, tá? Então eu quero saber como é que é a vida de quem está do outro lado da margem do rio trabalho, né? Como eu gosto de chamar, vocês já sabem disso, tá? Então a gente teve entrevistas aqui de pessoas que vocês viram antes, tá? E hoje eu tenho uma grata surpresa. Grata surpresa mesmo. Por quê? Porque ela aceitou essa semana. Eu chamei essa semana e ela veio, tá? Tem gente que está com a agenda lotada e tal, e ela com a agenda lotada veio. Parceiraça total. Já muito obrigado por isso, tá? E vocês vão saber exatamente quem é que eu estou falando, que é a Tatiana Moura. Tati, seja muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui, viu? Eu que tenho que agradecer, acho fantástico esse trabalho que você está fazendo, contar essas jornadas, essas loucuras que a gente toma na vida, e acho que o nosso podcast vai ser um sucesso hoje, vai ser bacana. Show de bola, show de bola. E aqui, gente, a gente faz um cenário, nesses primeiros episódios são foco do pessoal da E3, tá? Eu estou na jornada para me tornar educador executivo da escola E3, né? A Tati já é, tá? E eu vou saber o seguinte aqui, quanto que ela já ganhou. Não sei se ela vai contar pra gente, tá? Para você que está iniciando a sua jornada, para você que não é apenas da Escola E3 e quer fazer uma transição de carreira, tá nesse cenário de palestrante, palestra no palestro, saiu daqui, não saiu daqui, tem o conteúdo, não tem o conteúdo, tá? Isso é uma vertente muito importante. Tem um método, não tem um método, tá? Cara, e a Tati já tem um cenário muito vasto aqui para poder falar com a gente, tá? De que já tem, assim, quantos anos são, Tati? De educador ou de mercado? De mercado. 20 anos. Cara, sensacional, né? E aí é o seguinte, pessoal, só para fazer uma sinalização para vocês verem que estão vendo aqui agora, já falamos com a Marcela, com o Mário e com a Mari, tá? Tati, nossa terceira convidada aqui. E agora é o seguinte, Tati, explica pra gente um pouquinho você, tá? Como é que foi essa sua jornada? São 20 anos de carreira, né? Como começou e como chegou até aqui, tá? Não exatamente como chegou até aqui no podcast, mas como você chegou até aqui na sua vida profissional. Sensacional. Tá? Bem, eu tenho 41 anos de idade, eu abri a minha primeira empresa, e aí nesse momento eu digo que a ignorância é uma bênção. Eu tinha 21 anos de idade, no que a gente chamava naquela época de incubadora de empresas, o que hoje as pessoas chamam de startup. Claro que com muito menos estrutura do que uma startup tem hoje, eu não tinha investidor anjo, eu não tinha absolutamente nada disso, eu tinha o desejo da universidade, no caso da minha faculdade, de ter uma linha empreendedora, e eu, com um conjunto de pessoas, fomos os primeiros malucos a acreditar que empreender valia a pena, né? E então eu fui a primeira empresa incubada do Centro Universitário de Brasília, aqui em Brasília, e essa empresa existe até hoje. Então, a Prospecting, que é a minha primeira empresa, ela tem exatos 19 anos, completa 20 anos agora, e ela é fruto de uma empresa criada dentro de uma universidade. Entendi. Mas a Prospect, ela é uma empresa júnior? É esse cenário ou não? Não. Não, empresa não. Literalmente era uma empresa normal. A gente passou, na verdade, por uma... Tinha que fazer plano de negócios, e naquela época era plano de negócio mesmo, não era Canva não, tá? De 300 páginas, né? Tinha que fazer viabilidade técnica, viabilidade financeira. Era uma coisa que eu nem sabia como é que fazia, mas a gente aprendia na louca e não tinha Google não, tá? Ensinar, não. A gente tinha que ir para a biblioteca mesmo, a gente tinha que perguntar para professor, enfim. E a gente passou por uma banca grande, uma banca de avaliadores, inclusive da UNB, naquela época, que era o único lugar em Brasília que tinha incubadora. E nós passamos entre as 4 primeiras empresas para poder entrar no processo de incubação, né? Então, como é que funcionava? A gente ia para uma área do CEUB, um prédio, inclusive, que existe até hoje, que fica aqui no setor comercial sul. Tinha um andar inteiro, que era da incubadora. Nós tínhamos uma gestora. Okay. E aquela gestora, ela estava ali de olho na gente para saber quais eram as nossas dificuldades e, de alguma forma, fazer a empresa não morrer.
Perfeito. Né? Porque, afinal, eram universitários, eu, na verdade, eu era a única formada, mas era um grupo de pessoas da universidade que queriam empreender. Então, já passamos 2 anos na incubadora, e aí você já começa com aquela história, cara, de como é, né? Como é que era a coisa de ter sociedade com universitário? Eu já tinha tido experiências empreendedoras antes, porque quando eu comecei a minha vida empreendedora, eu comecei antes da faculdade. Então, eu queria muito ter meu dinheiro, e eu não conseguia com que meus pais bancassem os meus desejos, né? Afinal, eu não nasci em família rica. Eu digo que minha prosperidade hoje vem do meu trabalho, né? Do meu desejo de fazer diferente. Então, aquela Ferrari é sua? Aquela Ferrari é minha. Aquela lá é minha. Desculpa. E aí eu comecei a ser animadora de festas. Então, literalmente, eu fui animadora. Eu digo, gente, que foi uma das melhores e piores experiências da minha vida, porque eu sou pequenininha, então eu era a Emília oficial da época. A Emília era o maior personagem da época, então eu era a Emília oficial, e eu sofri demais na mão de criança. Eu sei, gente, o que é ser uma educadora é ótimo. Educador infantil. Eu sei o que é ser animador infantil e sofrer na mão de crianças. Eu sei o que é isso. Então, assim, o fato educadora estava na sua veia desde sempre, né? Desde sempre. E aí eu comecei a fazer animação, enfim, e me dei conta de que eu gostava muito daquilo. E aí eu comecei a fazer festas. Então, eu comecei a minha vida empreendedora montando eventos para os outros. Né? E a minha primeira vítima foi a filha de 1 ano de uma amiga da minha mãe. E eu digo que Deus é tão maravilhoso que deu tudo certo. Porque eu poderia ter destruído o aniversário de 1 ano. De 1 ano, e né? acabado com a amizade da minha mãe, com aquela amiga dela, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu descobri a minha veia empreendedora e não saí mais dela, né? Logo em seguida, óbvio, veio a Prospect, porque a gente estava falando da minha veia na universidade. E já nesse momento da universidade, eu percebi que algumas coisas são extremamente importantes quando você vai empreender ou quando você tem uma jornada. E uma delas é estar com pessoas que estão indo para o mesmo lugar que você. Perfeito. Bom. Né? E aí, esse acho que foi meu primeiro estalo, porque eu entrei em sociedade com 6 pessoas. Nossa, louca. Não, peraí, gente, peraí. Eu concordei com a primeira parte, mas a segunda é loucura. Loucura. Sério? Sociedade é um casamento onde você não tem sua parte boa. Porque casamento nenhum você tem sua parte boa, né? Mas você tem uma coisa pior na sociedade, porque é o seu patrimônio que você não consegue nem dividir se você quiser. Porque você não sai de uma sociedade só porque você quer, você não entra numa sociedade só porque você quer. Então, nós éramos 6 pessoas, cada um com culturas diferentes, vontades diferentes, desejos diferentes, e foi aí que começou a dar nó, né? Então, era muito cacique, nenhum índio, todo mundo era dono, cada um queria fazer uma parte, mas todo mundo queria fiscalizar a parte do outro. Eu era a mais velha e era responsável pelo comercial, ou seja, desde aquela época... Peraí, a mais velha com... 6 meses de diferença, porque eu me formei 6 meses antes deles, né? E a guerra de vaidades... E essas coisas você não sabe administrar, porque eu nunca tinha vivido isso antes, né? Eu sabia o que era trabalhar, colocar o dinheiro para dentro de casa e trabalhar de novo. Isso eu sempre soube, porque eu aprendi isso fazendo festa. E quando você faz festa, que você é produtor de festa, você não tem vaidade. Se você tiver que colocar o tênis no pé e tiver que varrer para o cliente poder chegar, você vai fazer, porque o evento tem que estar pronto. Então, essa mesma filosofia eu utilizava na agência. Né? E aí, com 6 sócios, não deu muito certo. Entendi. Né? E aí já foi saindo os primeiros momentos, passou-se alguns anos, nós tivemos um grande baque. Eu digo que, nesse momento, eu quebrei. Foi a primeira vez que eu quebrei na vida. Eu ainda estava dentro da incubadora de empresas, quando as sociedades se dissolveram. As pessoas olharam uma para a cara das outras. Inclusive, eu tenho uma frase fatídica, né? Eles se reuniram e falaram assim, olha, eu não acredito mais nessa empresa e eu não acredito mais em você. A frase era dita para mim, assim. E a gente queria que você saísse da empresa. Eu, na verdade, olhei para a carinha deles e falei assim, gente, contar um segredo para vocês. São 2 anos que eu estou aqui. Eu nadei até aqui e não vou morrer na praia. Se vocês quiserem se retirar da empresa, fiquem à vontade. Eu vou ficar. Quem quiser ficar comigo, que fique. Sensacional. Nesse momento, ficamos em 3 pessoas. Essas 3 pessoas... Então eram 6. Eram 6, ficamos em 3. Ficaram em 3. 3 sócios, você tinha 6, aí viraram 3. Isso. Tá. Os 3 saíram de boa, tranquilão, divórcio na boa. Foi um divórcio, digamos assim, rolou um breve litígio, mas nada muito too much. Entendi. Só que ficamos 3 mulheres. E eu não tinha intimidade com essas mulheres. Cara, quando você tem um grupo de 6 pessoas, geralmente você vai por afinidade, né? Quer dizer, nem tão legal, né? Não é tão legal, nem tão legal. Então, tinha uma delas que eu tinha uma certa afinidade e tinha uma delas que eu tinha 0 afinidade, que eu, assim, de fato era minha sócia, mas eu não sabia quem era aquela pessoa. Eu mal sabia onde morava, pra você ter ideia. Olha a loucura, cara. Entendi. E no meio desse percurso, a gente tomou a sentar novamente
E a essa que eu tinha intimidade falou, Tati, isso aqui não é pra mim. Eu não quero mais isso pra mim. Cara, E que ficamos doido. eu e aquela estranha. Eu olhava pra cara dela, ela olhava pra minha. E eu literalmente soltei a seguinte frase. Gatona, seguinte, nós temos 2 opções. Ou a gente fecha as portas, vamos embora, você vai pro mercado e eu vou pro mercado. Perfeito. Tá tudo certo. Ou a gente tenta. Eu juro pra você. Eu esperei, eu tinha certeza que ela ia dizer assim, vamos fechar as portas. Não tem por que tentar. Porque eu não era colega, eu não era amiga, eu mal a conhecia. Essa é a verdade. Mas, pra minha surpresa, ela olhou pra mim e falou assim, não, vamos tentar. Cara, que Regaçamos as fantástico. mangas. Que legal. Pedimos mais 1 ano de incubadora. Ganhamos esse mais 1 ano. A gestora entendeu a complexidade da situação. Aham. Porra, afinal de contas eram 6 e ficaram 2, né? Em 1 ano, Desafio. eu digo que eu passei por algumas coisas hilárias, assim. Porque eram 2 pessoas para assumir o cargo de várias. Redator, criador, financeiro. Então, eu ligava assim, olá, tudo bom? Aqui é a Sheila do financeiro, o seu boleto ainda não foi pago e tal, não sei o quê. E desligava, que naquela época não tinha WhatsApp. Não tinha... Perfeito. Aí ligava o cliente, queria falar com a Sheila? Quem é a Sheila? A gente falava os nomes aleatoriamente E não lembrava. e não lembrava depois quem era quem que estava cobrando quem, a nota fiscal de quem. Cara, loucura. Loucura. Eu digo que foi quando eu aprendi, assim, que cada macaco no seu galho. Perfeito. Né? Mas foi sensacional, foi uma experiência única. Nós saímos de lá, fomos para um outro prédio, tudo pago, não devemos a incubadora, não devemos ninguém, porque nós pagávamos 10% sobre aquilo que a gente faturava. Cheguei a atender grandes marcas enquanto eu ainda era incubada, depois também, como é o caso da Cachaça Seleta. Eu ganhei a conta da Cachaça Seleta, eu ainda era incubada, por causa de uma revista que eles viram a gente na Pequenas Empresas, Grandes Negócios da época. Até hoje eu tenho essa revista para provar que não é mentira. Legal, né? legal. Fomos para um outro prédio, construímos um patrimônio, construímos uma estrutura e passamos muitos bons anos, grandes parcerias. E chegou um momento, eu já tinha mais de 7 anos de sociedade com essa pessoa, não vou dizer o nome, porque vai que a santo até aparece. E com 7 anos eu tomei o segundo baque. Societário, digamos assim. Porque o primeiro baque foi um baque por total falta de experiência. Não tinha nenhuma experiência, eu quero ser sócia, eu quero ter aquele bando de gente e tal. E aí rolou o segundo baque, né? E foi mais uma vez um grande aprendizado. Assim, na época, eu sofri muito, eu chorei muito, eu espernei, mas hoje eu digo, cara, como essa experiência foi sensacional para minha vida. Foi espetacular. Né? Porque nós éramos sócias, dividíamos de tudo. Ela cuidava do financeiro, eu cuidava do operacional, enfim. E em um momento, nós colocamos uma terceira pessoa no casamento. Literalmente. Entendi. Essa terceira pessoa veio com o propósito de agregar. Ok. E elas se conectaram muito, essas 2 pessoas, né? Então, essa minha sócia e essa outra pessoa se conectaram muito. E eu sou o seguinte, eu sou muito calorosa, mas para se conectar na minha vida é um pouquinho mais demorado do que o normal. A minha casa é um pouquinho mais restrita. Perfeito. E aí, essa pessoa começou a andar muito com ela, e de algum momento ela começou a provar que o negócio era fraco, que ela podia ganhar mais dinheiro fora. E aí eu tomei uma traição gigantesca. Por quê? Porque uma empresa grande aqui de Brasília pediu um planejamento, que é a minha especialidade. Perfeito. E à época, a gente tinha... As mídias eram TV, outdoor, frontlight, não tinha nada de digital. E eu era especialista em planejamento, como sou até hoje, fiz um mega planejamento e falei, fulana, vai lá e apresenta, porque eu tenho um outro cliente, eu não posso apresentar. Ela foi até o cliente, sim, em resumo, tá? Ela foi até o cliente perguntou, quem fez isso aqui? Ela disse, eu. Eita, nós. Quando ela disse eu, o cara se deslumbrou e falou, sensacional, larga o que você está fazendo que eu te pago o dobro do que você ganha. Nossa Senhora. Só que ela não me contou. Ei. E aí, sócio tem que aprender a ser honesto com o outro. Porque não tem problema você desfazer uma sociedade, você dizer que não tá bom para você, que não cabe para você mais, que não cabe na sua vida, no seu propósito. Mas você precisa ser honesto com quem você tá vivendo. E ela não me contou nada. Senti um movimento estranho, perguntei como é que havia sido o cliente, ela disse que estava tudo bem, e eu continuei a minha jornada. Eu me recordo como se fosse hoje, uns 20 dias depois disso, eu com o seu Gilberto Rossi, criador dos Portões Rossi, nós íamos fazer o lançamento do livro dele, um auditório lotado, eu ia apresentá-lo e tal. 10 minutos antes de tudo acontecer, ela me liga com ela não deixou nem falar. Hoje é terça-feira, quarta-feira eu estou te devolvendo a empresa, quinta-feira eu já marquei o contador, eu quero que você descubra como é que você vai fazer com a minha parte, nada que você disser vai mudar a minha opinião, eu não acredito mais nesse negócio, eu não quero mais isso para mim. Eu juro pra você que eu levei um soco no estômago, porque era a minha pessoa de confiança,
era a pessoa que eu ajudei a casa, a mãe, os amigos. Era a pessoa que eu ajudei o tempo inteiro. Eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo comigo. Foi como, mais uma vez, eu aprendi que você tem que fazer por você, não pelos outros. Não espere gratidão das pessoas. Perfeito. Faça por você. Faça por você. E eu não me arrependo de nada que eu fiz, não. Muito pelo contrário. E, enfim, no meio dessa jornada toda, eu tomei um susto. E, literalmente, ela fez assim, tá? Me ligou numa terça, numa quarta ela me entregou a empresa inteira. Eu não sabia nem o que ela estava tocando direito. Na quinta-feira a gente foi na contabilidade, na sexta-feira ela já não apareceu mais. Todas as bombas já eram minhas. Eu tomei um baque. Naquela época eu era presidente da Associação dos Jovens Empresários do DF. E eu tinha um vice-presidente, que era o Guilherme Juncker, que se tornou meu sócio depois. Ok. E o Guilherme me ajudou a fazer o valuation na empresa. Então a gente estava lá fazendo o valuation e a minha equipe falou assim, Tati, você não vai para o evento com o governador? E eu era convidada por causa da AGE. Naquela época era um governador que não era oficial, era, como é que a gente fala? Interino. Era um Rossi, também chamado de Rossi na época, mas era interino. E eu falei, gente, eu não vou ficar aqui com o Guilherme fazendo valuation. A empresa inteira sabia do movimento, menos eu. Quando dá 7 horas da noite, essas meninas voltam para me buscar. Elas comunicaram com o Guilherme e eles sabiam que eu estava lá. E me levaram para o tal do evento. Pisei no evento. Parabéns, Tati, fiquei sabendo que você está sozinha. Não tinha 3 dias. Fiquei sabendo que você está sozinha no mercado. Ó, fica tranquila, você é foda, vai dar tudo certo. Tati, fiquei sabendo que você está sozinha no mercado. Fica tranquilo, cara, você é muito boa no que você faz. Vai dar tudo certo. Eu comecei a sentir que tinha alguma coisa errada. Literalmente, marido traída, mulher traída. Alguém está sabendo do casamento antes de mim, cara. Olha, a fulana tá aí na mesa com as novas amigas dela. Eu não sabia o que fulana estava fazendo na festa e muito menos quem eram as amigas. Mas fui até a mesa, gentilmente cumprimentei todo mundo, com um sorriso no rosto. Chamei um amigo de mercado e falei, Tupã, pelo amor de Deus, que era o apelido dele, né? Aonde a fulana está trabalhando? Quando ele terminou de dizer aonde ela estava trabalhando, meu chão abriu. Porque aí eu entendi tudo. Aí, óbvio que depois eu fui pesquisar, o pessoal de marketing lá me contou o histórico, por que ela estava lá, o do planejamento e tal. Mas abriu um buraco no chão. Por quê? Porque quando você tem sociedade, você confia. Perfeito. Sim, e naquele momento eu confiei a minha expertise, a minha competência àquela pessoa. Certo. E ela ganhou um mérito sobre o meu trabalho. O que não é a primeira vez que isso acontece. E vão ter muitas pessoas do percurso que vão ganhar mérito sobre o seu trabalho. Você tem que saber até que ponto você vai permitir isso. Perfeito. E a sociedade se desfez aí. Mais uma vez, eu tinha 2 opções. Fecho tudo ou continuo. Teimosa ou persistente, como sou, estou aí empresária há 20 anos. Guerreira, sensacional. Exatamente. A Prospect ela é uma empresa muito saudável, ela é uma empresa maravilhosa. Pra você ter ideia, eu tenho gente que trabalha comigo há 10 anos. Cara, que legal. Então é uma empresa muito saudável, né? E é uma empresa de marketing, ela é forte, eu tenho clientes grandes, enfim. E dessa jornada da Prospect eu comecei a sentir falta de alguma coisa. Então, peraí, a falta que você está sentindo provavelmente... Gente, segura só um momento aqui que eu vou escrever assim... Estou disponível, tá? Para a contratação da Prospect, tá? Assinado George. Pô, depois dessa, Tati... Quem não vai querer também, né? Pô, mas é legal trabalhar lá, gente. Cara. É legal trabalhar lá, é divertido. Parabéns, sensacional. Obrigada. Porra, então assim, mas a empresa que você fundou lá atrás. Sim. Né? Peraí, deixa eu fazer a régua. A régua começa daqui para cá. Só para você saber daí você vai entender, tá? Da esquerda para a direita, né? Você fundou lá atrás, ela quase se desfez. Depois foi uma banda do Titãs para tocar a empresa, né? Trocentas cabeças. Aí depois banda do Titãs de novo se desfez, né? Aí depois uma sócia que deu uma pernada. Aí depois um desafio todo e essa empresa tem 20 anos. Tem 20 anos. Super sólida. Cara, que extremamente sensacional. Inovadora. E a gente inova todos os anos. Todos os anos a gente olha para o retrovisor e fala, legal, mas eu tenho que olhar para frente, o que eu tenho que fazer? Tem que usar inteligência artificial, tem que melhorar, tem que trazer gente mais jovem, o que tem que fazer? E a gente aprendeu a trabalhar assim. Que é o método que eu uso quando eu falo de planejamento, que chama-se melhoria continuada. Então, eu olho para o passado para saber onde eu errei, mas eu não foco no que eu errei, eu foco no que eu tenho para melhorar até agora e faço melhoria continuada. Então, a Prospect ela foi um pontapé incrível, uma experiência incrível para eu virar uma educadora. Tá, e hoje lá você tem quantos funcionários? Olha, se eu contei direitinho, são 12. São 12 funcionários. E alguns deles estão com a gente há
9, 10 anos. Bacana. Cara, muito bom, muito bom. A gente sabe mas assim, uma coisa que para mim é formidável. A gente sabe o humor do outro por olhar, assim. E uma coisa que a gente tem lá é uma gestão compartilhada. Então eu não tomo decisões sozinha, assim. A gente senta na mesa e fala: galera, e aí, vamos dar home office? Mas vai todo mundo entregar, né? Não estou lidando com criança, não. Tá tudo no sistema, né? Okay. Tudo que está lá no pitch vai ser entregue, né? Preciso coordenar a agenda de ninguém, não. Então, assim, eu tenho uma liberdade com a minha equipe que foi construída. Porra, sensacional. Liderança total, né? Líder. Eles são autogestores, assim. Você tem a sua tarefa, eu não preciso ficar te perguntando o que você tem que fazer, e uma comunicação totalmente aberta e não violenta. Então, assim, hoje eu sou a dona da empresa? Sou. Eu tenho uma sócia sensacional? Tenho. Uma pessoa formidável que completa muito as minhas qualidades, tá? Ela supre os meus defeitos, digamos assim. Ok. Mas a gente conversa muito. Acho que toda relação que tem muita conversa e muita compreensão de que você trabalha com outros seres humanos e que eles têm necessidade, faz com que a coisa dê certo. E, óbvio, planejamento na veia. Tudo é planejado. Tati, agora, assim, você tocou num ponto que é sensacional. Planejamento, tá? Daqui, eu queria que a gente seguisse assim. Por que você defende a bandeira de planejamento? Por que é tão importante, tá? E na minha concepção, como administrador, né, me corrija se eu estiver enganado, né, eu acho particularmente, vamos pegar um PDCA, planejar, desenvolver, né, controlar e avaliar. Eu particularmente vou defender uma outra bandeira aí de outra terminologia, como eu sou um cara ousado, às vezes louco, mas tudo bem. PDCA, a gente fala no planejamento, a gente desenvolve, controla e avalia. Ok. 10% no planejamento, 15%, 20%, no desenvolvimento 40%, 50%, no controle e avaliação. Como é que é uma visão, assim, dentro da sua experiência, de que seria um tempo legal de planejamento para você encurtar erros que você pode ter ao longo do caminho, né? Sem dúvida nenhuma, tá? Ou que você pode, assim, falar, cara, da minha experiência, quando a gente gastou menos do que tanto tempo no planejamento, deu ruim. Então, o mínimo seria que eu sugiro isso. Perfeito. Um primeiro ponto que eu levanto qual o tamanho da experiência da sua empresa para planejamento? Porque tem muita gente que tem empresa pequena e quer fazer um mega planejamento estratégico com bilhões de abas que ele nunca vai conseguir colocar em prática porque ele não tem corpo. Perfeito. Então, a primeira coisa que eu faço qual que é o tamanho da sua empresa? Ótimo. Para você poder entender que existem métodos de planejamento, que você tem que procurar aquele que é mais factível para o seu negócio. Né? Porque o cara quer fazer vamos lá, ele quer fazer um Canva. Cabe no seu negócio? Cabe. Não, meu negócio é muito tradicional, não dá para ser Canva. Perfeito. Então você vai para outro método. Eu quero fazer OKR. Cara, mas vai dar para poder passar para sua equipe o que é OKR ou isso é confuso? Então eu acho que a primeira coisa é procurar qual método que é mais validável, adequado. Acho que a palavra é essa. Adequado para o seu negócio. Né? Porque quanto mais simples o planejamento, melhor. Ótimo. Que é uma outra falha que as pessoas têm, que planejamento tem que ser uma coisa complicada. Perfeito. Não tem que ser complicado. Show. Todas as vezes que as empresas tentaram complicar planejamentos, elas ficam exatamente nessa brincadeira. A gente tem um mega documento que a gente não consegue controlar nem colocar em prática. Então, é para ser simples. É para ter um problema, avaliar como ele está afetando a empresa. Perfeito. Como é que eu posso resolver isso? Quem vai resolver isso e quanto isso vai custar? E quanto tempo eu vou levar para resolver isso? É para ser uma coisa muito simples. Só que como não entrou a palavra planejamento na cabeça do brasileiro de uma forma tão efetiva, principalmente na cabeça do empreendedor, a gente vai no fazimento. Conhece? Não existe essa palavra, viu? Legal. No fazimento. Vai fazendo aí, e se der errado a gente vai consertando, e vai dando errado a gente conserta de novo, e se chegar lá no final a gente vê o que deu. Vai fazendo remendos. Eu lembro da minha história, né? Eu tenho um amigo que a gente... Na época de juventude, né? Porra, o pai dele só tinha Fiat 147. Porra, meu Deus do céu, cara, vou te contar. Mas o carro sempre dava problema. Mas a analogia que eu quero fazer é do pneu, tá? Porque acho que casa é melhor. Porque teve um furo, você vai lá e remenda. Aí daqui a pouco vai ter outro furo, você faz outro remenda. Daqui a pouco, aí uma câmera... Ficou careca, você vai lá e marca os pneus para não poder trocar o pneu. Não tem um negócio de recapear o pneu, uma coisa dessa? Exatamente. E aí você faz assim, você vai fazendo remendo, daqui a pouco você está com um arame para puxar. Você está puxando
o acelerador de dentro ali, que já não tá mais no pé, que já estragou e tal. Você tá limpando o para-brisa mesmo assim? E aí você, na verdade, acha que está super certo, mas, na verdade, a quantidade de remendos que você fez, se você tivesse parado para organizar a casa no começo, você teria gastado menos do que com tanto de remendo que você fez. E não é o que o empreendedor está acostumado a fazer. Então, eu digo, tem empresa que eu falo assim, quando é que você começa, Tati, a fazer o planejamento? Eu falo, cara, você não começa a fazer planejamento no ano vigente, você começa a fazer planejamento no ano anterior. Tem empresa que agora, no segundo semestre, agora, em setembro, já está fazendo planejamento, que é o ideal. Deixa eu olhar como está o mercado agora, como é que está o mercado no futuro, como é que ele vai estar no futuro, com a minha perspectiva, para eu começar a planejar quais são os meus próximos passos. Nossa, Tati, mas eu não sei como é que vai estar o futuro, mas ninguém sabe, querido. Nem a tal da mãe de Ná acertou as palavras todas. Então, o que a gente tem que ter, na verdade, noção é que o empreendedor, quando ele fala de planejamento, ele tem que estar com aquele olho de Tandera. Perfeito. Gente, será que as pessoas sabem o que é isso? Porque a gente sabe, que a gente viu o desenho, Thundercat. Olha só, para você... Depois eu vou tirar uma foto de que tem aqui, né? A Caverna do Dragão, tudo isso, cara. Eu sou fã, Tati também curte, também sou. Sem dúvida. Porra, cara, se você não viu Thundercats, veja. Pesquisa. Veja, mas você tem que ter aquele olho macro, né? Aquela coisa grande para o negócio, que é outro erro estratégico, é quando o empreendedor está muito no operacional, que ele não tem essa divisão clara de estratégico, tático e operacional. Ele está muito na operação, aí ele não tem tempo para tomar a decisão tática, que aí ele tem menos tempo ainda para pensar como fazer o negócio dele evoluir. É falta de planejamento. Ou, tudo bem que pode ser falta de equipe também, né? Mas o planejamento é que é a nossa base de hoje. Então, até para aumentar a equipe também, aumentar, diminuir e tal. Você tem que... Cara, a empresa te dá ferramentas, números, para você olhar e dizer... Posso contratar, não posso contratar. Alguns empreendedores não contratam porque realmente não sabem ler os números e é uma coisa que eu acho que a gente tem que ensinar. E tem alguns que não contratam por ganância mesmo, porque acham que contratar mais alguém para o negócio vai gerar mais custo e ele não consegue entender a produtividade que aquela pessoa vai dar para o negócio. Perfeito. Né? Aí você falou, Tati, mas e aí? Vamos falar do PDCA. Quanto tempo para cada coisa? Olha, eu digo que de 100%, se você colocar 40% no planejamento, 30% na operação e o resto em controlar e avaliar, tá lindo. Porque se você gastar o tempo que você gastou ali planejando bem, e você conseguir operar bem, o controlar e o refazer ali vai ser rápido. Entendi. O problema é que tem muita gente que gasta 70% planejando e quando vai executar, não lembra nem o que planejou direito. Entendi. E aí não consegue executar. Ou passa mais tempo controlando e controle rígido do que observando o que não está dando certo para mudar. Que é outro problema. Ai, Tati, meu planejamento eu fiz, tenho que seguir ele à risca. Claro que não. Você fez o planejamento para saber onde é que você está indo, qual o caminho que você está seguindo, qual o norte que você tem que ter. Pode acontecer qualquer coisa no meio do caminho ao qual você não tenha controle, porque quando você faz o planejamento, você só faz com coisas que você tem controle. Perfeito. Se você não tem controle, como é que você vai pôr no planejamento? Você não põe. Então, se eu não tenho controle, eu só estou observando. E aquilo que você não tem controle pode afetar o seu planejamento. Vamos dar um exemplo? Há pouco tempo, a gente teve 2 anos de pandemia. Perfeito. Aonde que alguém ia prever que ia ter uma pandemia? Planejar... Não. Mas você fez um planejamento de faturamento, de crescimento. Pro ano, né? Pro ano. Uma pandemia. E aí você olhou e falou, cara, veio uma pandemia. Se você foi uma pessoa meramente planejada, a pandemia te afetou, mas te afetou menos do que quem não tinha planejamento. Eu vou te dar um exemplo. Eu, como agência prestadora de serviço, tive 0 de problema. Cara, que 0. legal. Sabe o que é 0? Não atrasei um salário, não tive problema com o fornecedor, não tive problema com aluguel. Por quê? Planejamento. Eu nunca gasto mais do que eu posso, eu sempre tenho dinheiro guardado, eu sei a quantidade de funcionários que eu tenho, então eu aloco os meus recursos da forma adequada. Quando a coisa começou a pegar, a gente já sabia quantos clientes a gente tinha, quantos a gente ia perder, como é que ia funcionar. Então, a gente está sempre um passo à frente. E é para isso que serve o planejamento. Perfeito. As pessoas acham que o planejamento serve para seguir, serve para você estar um passo à frente. Essa Cara, é a verdade. É importante, hein? Olha, pessoal, fica a dica, tá? Um passo à frente. Cara, legal, gostei mesmo. Porra. Isso aí. E é isso que eu quero ensinar para as pessoas como educadora executiva. Eu sou uma ótima vendedora? Sou, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas eu tenho plena certeza que planejar é a raiz da solução de vários problemas empresariais. Se você planeja vendas, sai. Se você planeja expansão, sai. Se você planeja crescimento, sai. Se você planeja fechar, sai também. Só que quando você planeja... esse planejamento ele te dá, na verdade, uma sustentação para que você tome decisões mais assertivas e perca menos tempo e menos dinheiro. Certo.
O problema é que se você faz na louca, o que eu chamo de fazimento, é provável que as coisas que você quer aconteçam, mas você vai se desgastar mais, vai ter mais estresse, vai deixar mais mortos e feridos no meio da guerra. Perfeito. E aí provavelmente você ganha a guerra, mas ganha sem nenhum soldado. Show. Isso é uma possibilidade. Sair fazendo não é a melhor solução, definitivamente. Não é. É que nem você pegar um avião para lugar nenhum. Olha, eu vou te dizer que eu aprendi tudo isso que eu estou falando porque eu já passei por isso, eu já vivi isso. É por isso que eu estou dizendo que não dá certo. A gente aprende, sem dúvida nenhuma. Eu não sei se aprende. Cara, mas vamos planejar. Bom, na verdade, a gente vou te contratar daqui a pouco, fazer um planejamento, inclusive, do GA40 House, de algumas coisas aí, sem dúvida nenhuma. Tem sociedade, tem currículo que já está à sua mão. Olha, o podcast já valeu a pena, viu, gente? Já tem muita coisa aí, tá? E agora é o seguinte, a gente está num momento de... Eu estou chegando na E3. Eu fiz a formação, né? Inclusive você que está ouvindo, que não é palestrante, que não é educador, é profissional, né, e deseja fazer uma transição de carreira, não faça na louca. Temos muitas histórias e, por favor, planeje essa mudança, tá? Não faça como esse que vos fala aqui, que saiu fazimento, né? Saiu fazendo e o meu fazimento foi muito complicado, tá? Mas, assim, eu desejo, enquanto palestrante, enquanto educador, né? Aliás, eu desejo me tornar um palestrante, desejo me tornar um educador pela Escola E3, né? No primeiro podcast, né, eu falei com o Mário, com a Marcela, que eles estavam fazendo um momento de transição de carreira e tudo. Falei, já estão vivendo na praia? Perguntei também para a Mari Belo, tá? Que, putz, Mari, beijo muito grande para você. Veio gravar sábado às 11 horas da noite. Foi sensacional, tá? A gente tomou um gorozinho, né? Tá? Hoje aqui a gente não está tomando gorozinho. Toma café, galera. Toma café, tá? E assim, Tati... Você tem mais histórias do que todos os outros educadores, pelo que eu estou vendo, né? Porque muitos dali, a Marcela, o Mário, né? E muitos de nós têm uma jornada corporativa de médias e grandes empresas, né? E que a gente, em algum momento, surtou a cabeça e fez uma transição de carreira, né? Cara, mas você já nasceu já profissionalmente nesse mercado e tal, com todos os seus desafios e tudo. E quando foi o momento que você começou a se tornar palestrante? E agora, para engatar assim, junto com a E3, tá? Já dá para viver de renda? Vou responder. Já dá para na praia? Como é que tá? Você vai para a praia segunda, terça e quarta e só trabalha quinta e sexta? Assim, como é que é? Vamos lá. Eu me tornar empreendedora foi uma coisa lá atrás, né? Me tornar educadora executiva foi uma virada de chave. Porque o que aconteceu? Eu comecei a ser chamada pelos meus clientes para... Tati, você vende muito bem, você não quer ajudar minha equipe de vendas, legal. não? Aí mas eu ia de graça. Tati, você palestra muito bem, você não quer falar sobre comunicação com a minha equipe, não? Eu ia de graça. Entendi. E um cliente especial, que por incrível que pareça, foi uma igreja. Uma igreja. Que, na verdade, eles têm uma escola... Né? Eles são adventistas do sétimo dia. Eles têm uma escola, eles entenderam que eles precisavam falar, se comunicar melhor com o público deles. Legal. E aí o gestor dele me falou assim, Tati, você já faz o marketing aqui da escola, será que você pode sentar com a nossa equipe comercial, nossa equipe de vendas da igreja, explicar como é que você faz, como é que você trabalha e tal, não sei o quê? Mais uma vez, na minha cabeça estava... De graça. Meu colega, deixei ele falar. E um momento ele falou assim, então, mas olha, eu não tenho muito dinheiro. Eu só tenho R$2.000. Isso há bastante tempo atrás, deve ser uns 8, 9 anos isso. Eu respirei e falei, gente, ele vai me pagar? Pensei comigo rapidão. Eu falei, não, tudo bem, R$2.000 é um ótimo valor, paga e tal, não sei o quê, vamos fazer um workshop. E eu me dediquei muito, porque eu falei, cara, ele está me pagando. Eu tenho que fazer o meu melhor. Mas, gente, eu sempre dei o meu melhor. Então... Perfeito. Foi sensacional, foi muito legal e foi o meu primeiro pagamento. Legal. Naquele dia, eu me dei conta que aquilo era eu tinha um talento. Eu tinha um talento. Eu falei, cara, é uma profissão, eu posso levar isso como profissão. E logo em seguida, um pouco antes disso, a E3, o Alexandre Prates, que eu já conhecia, porque o Alexandre também já tinha participado da Associação de Jovens Empresários de Goiás. Legal. Então, a gente, querendo ou não, se encontrava nos eventos da Confederação Nacional de Jovens Empresários, que era nacional. Então, a gente se encontrava em estados diferentes, ele já era palestrante. Okay. E eu, quando eu era presidente da AGE, eu contratei o Alexandre para palestrar pela Associação de Jovens Empresários. Aqui em Brasília. Aqui em Brasília. Legal. Só que, ou seja, a vida levou ele para um lado, eu fui para o outro. E tá tudo bem, inclusive porque eu era empresária do marketing, ele já era coach naquela época, quando o coach era uma profissão mais respeitada. Ok.
E aí, quando eu vi Alexandre Prates, que era um cara que eu já tinha muito respeito, já gostava do trabalho do cara, admirava ele em cima do palco. Legal. E eu vi ele abrindo vagas para educadores executivos, eu me candidatei. E quando eu me candidatei, eu recebi um telefonema porque eu precisava passar por uma entrevista. Ok. Você não podia ser educador só porque você queria ser educador. Perfeito. E aí eu passei pela entrevista, ele falou, Tatinha, conheço o seu trabalho. Ele me viu trabalhando na Conad, eu era diretora de eventos lá, fui diretora de comunicação, então ele sabia da seriedade do meu trabalho, do meu comprometimento, enfim. Ele falou, não, pode vir. Ok. Só que eu cheguei na E3 e eu precisava de uma desconstrução. Eu lembro até hoje, Jorge, a roupa que eu fui para as primeiras reuniões, né? Assim, o primeiro encontro. Lá na formação? Lá na formação, lá em São Paulo, na formação, no hotel e tal. Quando eu lembro da roupa que eu tava, eu me pergunto onde eu tava. Em que momento da minha vida eu tava. Porque não era normal. Eu tava de calça jeans, tênisão, uma blusa xadrez. Você falar alguma coisa errada nisso? Não. Mas eu nunca me vesti daquele jeito. Entendi. Quando eu olho o meu histórico, eu falo, onde eu estava? Eu estava perdida. Como empresária, estava bem, tá legal. Mas eu precisava de um desafio para a minha vida. E aí, quando veio aquela coisa da palestra, e eu falei, cara, eu tenho um talento, automaticamente veio a questão do Alexandre ali no Instagram, se eu não me engano, fui no e-mail marketing. E aquilo bateu para mim quando eu cheguei lá, que eu vi aquelas pessoas, que eu entendi o conteúdo. E aí eu passei por uma situação muito particular lá. Tá. Que você tinha que subir no palco, e a gente faz isso, né? Faz e você isso. tinha 30 segundos para poder falar sobre algo da tua experiência. E em 30 segundos, eu completei exatos 30 segundos, do primeiro ao último ponto, não passou nada, não ficou uma frase que eu ensaiei fora do lugar. Eu terminei tudo aquilo ali, e o Alexandre olhou para mim e falou assim, deixa eu te dizer uma coisa, você é de verdade, eu te conheço. Você não se sabote. Você não é uma chantagem. Não era bem a chantagem. Quando você é de mentira, quando não você é fake, você não é fake, você não é charlatão. Porque na minha frase, quando eu subi no palco que eu coloquei, eu falei assim, sabe como eu me sinto? Eu me sinto uma charlatã. Eu me sinto sendo de mentira. E o Alexandre olhou para mim e falou assim, deixa eu te contar um negócio, eu te conheço, eu conheço o seu trabalho. Você não é de mentira, você é de verdade. Você sabe o que você está fazendo. Isso foi a minha mudança de chave. Foi a minha... eu precisava que alguém, que eu admirava, que naquele caso era o Alexandre, me desse o estalo. Perfeito. Legal. E aí a minha carreira aí ficou muito claro para mim que ser uma educadora executiva, ser uma palestrante, trabalhar as consultorias era uma forma de transferir conteúdo para outras pessoas. Então, aquela foi a virada de chave para mim. Tá? E aí, óbvio, terminei a formação, voltei para casa, fiz sim muitos jobs, porque eu peguei a pandemia. Gente, eu fiz formação de máscara. Pra você ter ideia, o meu time fez formação de máscara. Okay. Minha turma estava toda de máscara, tinha que tomar cuidado, levar a paradinha da Covid e tal. Então, a gente fez muita atividade online, então eu tive que aprender a fazer palestra online. Eu conecto com as pessoas. Perfeito. E quando você faz palestra online, não tem conexão. As pessoas não estão te olhando, elas Exato. ligam a câmera se elas quiserem. Perfeito. Né? Mas foi muito legal, porque eu passei por aquela experiência, tive várias avaliações positivas, ganhei, sim, dinheiro com aquilo, mas você fala, Tati, todo educador vai fazer a mesma jornada? Não, gente. Eu já tinha experiência de mercado, a minha bandeira é uma bandeira que é muito solicitada, que é pedida, né? E eu, na verdade, estava na hora certa, no lugar certo, no momento certo. Perfeito. E disponível, que é uma coisa que eu acho que também o educador tem que ter isso na cabeça, né? Se você tem que estar disponível, provavelmente vai ter espaço para você. Se você não está disponível, vai ter um pouco de dificuldade. Porque senão, como é que você vai palestrar, como a gente estava falando, né? 3 horas da tarde, 2 da tarde, 8 da manhã, se você não tem disponibilidade. Né? Então, é uma carreira assim, é possível ganhar dinheiro sim, perfeito, com isso, tá? Eu já fiz 2 dígitos, então o Heraldo já surtou algumas vezes com minhas notinhas fiscais para ele, mas há um esforço contínuo. Eu não espero que a E3 me dê todas as informações ou todos os jobs que eu tenho que ter. Eu fiz a formação. Perfeito. A formação me deu muito conteúdo, muita informação, e eu transformo isso em produtos e negócios para o meu mercado. Não espero a E3 me vender. Ela me vende, beleza. Se tiver expectativa, eu estou lá na cola também. Cadê os jobs, gente? Tal. Mas eu não espero pela E3. Eu faço meu próprio caminho, minha própria carreira. Ok. Então, assim, tem uma bandeira bem definida. Perfeito. Uma bandeira bem definida, que isso esteja colado na sua trajetória, vamos botar assim, na sua experiência. Na sua experiência,
né? Então, você que está fora do mercado corporativo, você não é do mercado corporativo, mas a sua bandeira é o que você faz hoje, a sua empresa, Sim. sem dúvida nenhuma, tá? Para quem tá querendo fazer tudo ao mesmo tempo agora, gente, acho que não vai dar certo, tá? Você vai ter que escolher de fato, né? Ou a carreira corporativa, ou a carreira de educador, na carreira solo. Sim. Pode abrir uma empresa desse tipo, né? Porque Sim. eu estou nessa jornada. Né? Sim, sim. E aí eu acho que esse é um caminho. Esse é o caminho. Esse é um caminho, assim. Eu acho que quando você... muita gente fala assim, eu quero trocar de carreira, mas eu não arrisco tanto. Eu acho que tem vários pontos para você não arriscar. Eu sou uma privilegiada porque tenho uma empresa que ajuda a viver esse sonho. Então, eu tenho tempo de disponibilidade, sou eu que faço a minha agenda e tal. Tem gente que tem que largar mesmo, porque senão você vai ficar sempre com o pé atrás e você nunca vai viver aquilo que você se prontificou a viver. Perfeito. Claro que faça isso planejado para você não ter problemas financeiros ou instabilidade financeira ao ponto de desestruturar. Não saia no fazimento. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, assim, é uma carreira bacana? É. É possível viver de palestra? É. É um mundo como todos os outros. Exige que você se atualize, que você tenha as boas conexões, que você esteja colado com pessoas que vão te dar um networking melhor. É preciso que você esteja do lado de pessoas que vão te agregar, vão estar um passo na sua frente. Tá? Então, por quê? Porque é isso. A pessoa só vai me contratar se ela souber que aquilo que eu faço traz resultado para o negócio dela. E só tem uma forma disso acontecer, você fazendo e provando que dá certo. Perfeito. Então, eu tenho prova social. Então, eu tenho clientes que, se pegar o telefone agora e ligar e falar assim, o que a Tati fez aqui na minha empresa? Ele vai dizer, cara, ela mudou a realidade da minha empresa. Legal. Hoje eu tenho planejamento, hoje eu tenho orientação de mercado, hoje eu tenho perfil corporativo. Mas isso não nasceu da noite para o dia. Ok. Né? Ok. Planejamento tanto planejamento de vida como planejamento empresarial precisam estar casados. Perfeito. Porque se você planeja uma empresa maravilhosa e a sua vida pessoal não está bem, alguma coisa vai desmoronar em algum momento. Eu achei sensacional, assim, já tô dentro, tá? Wellington, eu já comecei, tá? Então, assim, eu tô achando sensacional. E, assim, essa sua jornada, né, que é uma jornada, sinceramente, cara, uma jornada deliciosa profissionalmente, né? E que tem muita gente que gostaria de ter tido mesmo, né? E que agora a gente consegue ver uma diferença mesmo, tá? Então, eu tenho exemplos de pessoas que são do corporativo e que estão fazendo transição de carreira, e você que já começou, cara, acelerando lá atrás e está nessa jornada. E, pô, se Deus quiser, a sua empresa vai mais 20 anos aí, sem dúvida nenhuma, tá? E o planejamento, sua bandeira, sua experiência, tudo você está trazendo para a gente aqui, tá? Concordo com você, assim, que planejamento é um sucesso. Eu já vi lá no seu Instagram, tá? Obrigada. Já vi muita coisa lá, né, do que você colocou, né? Tem uma coisa que você ajuda os líderes e as empresas nessa jornada para que eles realmente consigam tirar a empresa do vermelho e para o azul. Lindo isso. Né? Se você puder usar a cena de cores aqui e tal. E tem um ponto que eu gostaria que você falasse para a gente, assim, e que, assim, porque você já viu muita gente, você já viu vários perfis de educadores, né? E não assim, eu brinco com todo mundo sobre viver na praia, esse negócio todo, né? Viver de renda e tal, né? Porque, mas é tudo um cenário que a gente sempre almeja, né? É um cenário que a gente vê assim, cara, eu gostaria de trabalhar quando eu quisesse, eu trabalhar tranquilo, eu trabalhar bem, trabalhar feliz. Tá? Acho que isso é o que resume esse viver na praia ou estar tranquilo, né? Como um cenário que você fala assim, cara, eu já vi gente quebrando a cara por isso, eu já vi gente dando certo por aquilo, tá? O que você poderia falar pra gente no cenário de que eu gosto de falar é o seguinte, uma dica, tá? Para assim, Jorge, na boa, segue nessa linha. Tá? Se eu fosse eu, no seu caso, cada um vai ter a sua experiência, mas assim, segue nessa linha. Ou quando chegar nesse muro, né? Porra, ao invés de você tentar pular ele, você passa pelo lado, tem um caminho e tal. O que você poderia dizer pra gente, assim, pra gente estar chegando nessa jornada agora aí? Falando da praia, que você foi incisiva na praia, né? Eu digo que a melhor forma de você dizer que você está na praia é quando você é dono do seu tempo. Ótimo. Então, eu vou dizer para você que eu cheguei nesse momento da minha vida. Eu sou dona do meu tempo. Ótimo. Então, foi como eu falei com a minha sócia lá, né? Eu quero ter a liberdade de dizer, não vou trabalhar essa semana. Se eu vou conseguir ou não, já não sei, porque eu gosto. Eu tenho realmente muito prazer em trabalhar. Mas a gente tem isso muito claro para a gente, que a gente não se tornou empresária para se tornar escravo dos nossos negócios.
Importante essa noção, hein? Isso é importante. E quando você fala de educador executivo, eu acho que a pessoa tem que tomar cuidado para não copiar modelos. Ah, legal. Porque tem muita gente que fala assim, eu quero me tornar educador executivo, mas eu quero ser igual fulano. Não queira ser igual a ninguém. Perfeito. Procure entender quais são os pontos positivos que você tem, e os negativos também, óbvio. Aqueles que são positivos, você vai trabalhar para que eles sejam mais positivos ainda. Aqueles que são negativos, você vai olhar para eles e entender quanto aquilo impacta na tua jornada. Porque cada um de nós vai escrever uma história diferente. Então, cara, quero ser igual a Tati. Não vai dar, amigo. Eu já comi farinha demais para chegar até aqui. Você não precisa comer essa farinha toda. Às vezes, escuta ali o meu exemplo, dá uma, sabe, pula uns degrauzinhos e vai ser feliz no teu modelo, né? Então, acho que o primeiro ponto é esse. Não queira copiar a história de educador. Então, assim, a partir do momento que eu entrei na E3, eu falava, eu quero ser igual a Lê. Não, eu não vou ser igual a Lê. Okay. Ele tem a jornada dele, ele teve o tempo dele, ele tem a história dele. Agora, eu quero pisar no palco com a Lê? Eu quero. Então, eu vou trabalhar para isso. Okay. Tá? Então, acho que esse é um ponto importante. O segundo ponto é, defina a sua bandeira e não tenha medo de trocar de bandeira. Eu mesma troquei de bandeira 3 vezes. Olha. Então, eu cheguei na E3 com uma cabeça... Na minha formação tive outra bandeira e até o último dia tinha outra bandeira. E aí, no momento de discutir as minhas bandeiras, por quê? Eu estava indo para a bandeira que dava dinheiro. Se você for para a bandeira que dá dinheiro, você vai ter um problema. Perfeito. Porque igual você tem um monte de gente indo para a bandeira que dá dinheiro. Se você for para a bandeira que você não tem expertise porque o outro está fazendo, vai dar ruim também. Perfeito. Então vá para a bandeira que você tem condições de entregar um trabalho excelente. Legal. Que você promete e você cumpre. E assim eu encontrei minha bandeira. Eu falei, cara, eu sou muito boa nesse negócio de planejar. E eu tenho certeza que se o cara fizer o que eu estou falando com ele aqui, se a gente tomar uma decisão junto, ele vai vingar e eu sustento. Então, essa é a minha bandeira. Minha bandeira é literalmente planejamento como mudança de mindset. Então, se eu planejo, eu mudo a forma de trabalhar. Se eu mudo a forma de trabalhar, eu mudo a forma de ver o resultado. Legal. Então, essa é a minha bandeira. E aí eu sustento isso. Pô, eu sou boa vendedora? Sou. Sou ótima em atendimento? Sou. Pô, você tem uma empresa de marketing. Por que a sua bandeira não foi marketing? Porque todas essas coisas, tem um monte de gente falando, né? Mas essas coisas todas, vendas, marketing ou qualquer outra coisa sem planejamento não é nada. Ok. Então, perfeito. Fica aí mais uma dica. Sustenta a tua bandeira, bate o pé na tua bandeira. Seja ela qual for. Seja ela qual for. E tenha uma bandeira que o mercado entende o que é. Porque a gente só cria uma bandeira ou um produto para sustentar uma dor. Seja a dor do empreendedor, seja a dor, enfim, independente da sua bandeira, se questiona. Qual solução eu estou dando? Qual dor eu estou curando? Eu, por exemplo, curo a dor de empreendedores que estão no negócio, mas não conseguem ver a realidade do negócio. Não conseguem ler os números, ou tem líderes mal treinados, ou não conseguem saber onde o negócio está indo, ou para onde o negócio está, não conseguem entender os números. Então, planejamento, meu amigo. Está faltando alguma coisa para você. Qual é a dor que você cura com a sua bandeira? E essa dor precisa ficar clara. Então, tem gente que fala, a dor é problema mental. Tá, e qual é a dor? Qual é a dor, de fato? São pessoas que trabalham infelizes. Cara, é uma dor gigantesca. Tem muita gente que trabalha infeliz. Como é que você... Qual é a palestra, o curso, o workshop que a sua bandeira vence? E tem que ficar claro para o mercado. Né? Para fechar, não adianta ter uma bandeira maravilhosa, não adianta ter saber exatamente qual é a dor do público se isso não está no mercado. Se o seu Instagram não é bacana, se você não grava vídeos, se você não expõe isso para o mercado, porque minha mãe brincava, né? Ninguém sabe o que mudo quer. Porque, né? O cara não fala. Faz linguagem de sinais. Aprende. Por quê? Porque o mercado precisa saber o que você faz. Se o mercado não sabe o que você faz, você que está vendendo para quem? Se você tem medo de dizer para as pessoas o que você faz, você não vai vender para ninguém. E é na cara dura mesmo, gente. Então, como eu comecei? Eu comecei oferecendo palestra de graça. Deixa eu fazer? Até hoje, de vez em quando aparece assim, Tati, faz uma palestra de graça para mim? Eu olho. Se for uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de aumentar minha visibilidade, eu faço. Se não for, eu falo, cara, não tem como. Não dá. Mas você tem que se expor. E passar vergonha, e errar, e gaguejar, e ser mal avaliada, para até, inclusive, entender como melhorar. Se puder fechar essas dicas por aí, essas são as melhores do dia. Não, acho sensacional, cara. Anotou tudo aí? Tá gravado, então. Você vai poder anotar, dá uma volta aí. Nem sei que nome eu falo mais. Rebobina a fita, né? Que entrega a idade, tá? Volta um pouquinho aí no dedão. Porra, anota tudo. Sensacional, Tati. Sensacional. Pô, obrigado, cara. E assim, eu tô assimilando tudo, tá, gente? Porque esse ano, se Deus quiser, outubro, eu faço 50,
tá? E quero chegar no cinquentinha já com a minha bandeira, que já está bem definida, tá? E com o meu material todo já gravado, prontinho para a gente ir para 2024. Se puder pintar alguma coisa agora em 2023 ainda, ótimo. Mas se não, 2024, agora está na fase de eu fazer o meu planejamento. Sensacional. Depois do planejamento, é só acelerar, controlar, avaliar e fazer melhoria contínua. Muito bom, muito bom. Gente, eu falei aqui com o Tati Moura, foi sensacional, Tati. Obrigado por esse momento. Sem dúvida nenhuma, cara, a gente vai aprender muito, tá? Para nós educadores que estamos chegando agora, tá? Ou para os profissionais, inclusive, que desejam fazer uma mudança de carreira. Vocês vão poder seguir a Tati nas redes sociais, tá lá nos comentários, sem dúvida nenhuma, tá? E vai ver tudo que ela tá fazendo agora no mercado, né? E, cara, esse, sem dúvida nenhuma, foi só o primeiro, tá? Foi só o primeiro. Tá? Obrigada, Tati, muito obrigada. Obrigado você, é uma honra. Eu acho que todo educador executivo, aqueles que já estão em nativa, tem obrigação de dividir conteúdo com quem quer entrar para essa carreira. E para mim é uma responsabilidade social, tanto com o empreendedor quanto com o educador executivo, poder trocar a minha experiência, porque eu tenho que ser grata a Deus em algum momento, certo? E essa é a minha forma de colocar. Todas as pessoas que tiverem dificuldade, quiserem fazer a carreira correr e andar, a gente tem a obrigação de ajudar. Cara, que bom, show. Gente, abraço, até mais. Até mais.